Olá, boa noite. Hoje, dia 7 de setembro. Este programa foi gravado há alguns dias, pois estamos retornando neste momento da Avenida Paulista, que eu tenho certeza que foi grande, certo? Meu amigo Francis Lincoln, meu professor predileto de filosofia. Sociologia. Sociologia e filosofia também, né? Boa noite. Estamos aqui para mais um programa, né? Depois desse dia histórico, né, cara? Sim. Com certeza. É uma honra poder estar aqui novamente, poder participar, poder contribuir para esse programa e para esse debate, né, Carlos? Sim. Como nós falamos no último programa, é extremamente importante ocuparmos espaço nesse campo de debate, né? Com certeza. O diálogo, tá bom? Vamos embora, vamos pra cima e tamo junto. Agora você, que assim como eu, está esperando uma atitude, vamos dizer, enérgica do nosso presidente, certo? Uma atitude mais enérgica. Fica bem claro, que fique na sua cabeça, bem claro, que o nosso presidente é extremamente constitucionalista. Nós vamos confiar nele em todos os atos que ele fizer daqui em diante, certo? Ele não jogará fora das 4 linhas da Constituição. Há alguns dias eu li o artigo do Dr. Ives Gandra, certo? Você procure saber, tá lá, Ives Gandra, artigo 142. Ele deixa bem claro o que pode e o que não pode. Este ato de hoje foi mais uma pressão aos nossos congressistas para que eles atuem, né? E acabem com o ativismo judicial do nosso Supremo. Porque Supremo é o povo. Supremo são as pessoas, os cidadãos brasileiros que hoje nós fomos às ruas lutar pela nossa liberdade, pois sem liberdade não há independência, né, meu amigo Francis? Sim, sem liberdade. Não adianta, né, nós lutarmos hoje pela nossa liberdade e amanhã estarmos todos mundo prisioneiro desse sistema, eu não vou dizer podre, mas esse sistema, sabe, autoritário que está sendo implantado no nosso país. E esse autoritarismo vem justamente de onde não deveria vir. Parte diretamente de instituições, Carlos, que não poderia. As instituições que deveriam defender a liberdade individual, Sim. Liberdade de opinião, liberdade de crença, liberdade, sabe, de manifestação. Só que não, eles literalmente estão lutando, fazendo o oposto. Se você ir contra a verdade deles, você é negacionista, você precisa ser contido porque você faz parte de uma milícia digital, você faz parte do gabinete do ódio, porque você dissemina fake news. Entendeu? É lamentável. Se nós não lutarmos pela nossa liberdade hoje, o que será da nossa geração? O que será dos meus filhos que estiveram com a gente hoje na Paulista? O que será da nossa família? O que será da instituição? O que será do pensamento humano? Entendeu? Não adianta você ter um pensamento e esse pensamento ficar armazenado aqui, sendo que você não pode colocar, expressar esse pensamento. Porque nós temos uma patrulha hoje que vigia tudo. 1984? Ministério da Verdade? Será? Você Sim. não pode dizer nada? O grande irmão está em cima de você. Tem muitas pessoas que estão sendo censuradas, canal desmonetizado. Pessoas estão tendo a visita do Uber Black toda sexta-feira, porque falam a verdade. Exatamente. Falam a verdade, não é nem porque disseminam fake news. Porque fala a verdade. E pessoas que, tipo assim, tem um canal no YouTube, tem um canal em outras redes sociais, estão sendo perseguidos em um Estado democrático de direito. Nós podemos debater muito sobre isso, porque não vivemos numa democracia. Entendeu? Mas, enfim, mas deveríamos. Mas estão sendo perseguidos por expressar a sua opinião. Hoje em dia virou crime você desconfiar de algo que não tem a transparência que deveria ter. Exatamente. Hoje em dia virou crime você pedir mais transparência numa eleição. Como é que pode? Eu não posso exigir transparência nas eleições. Porque eu estou disseminando, se eu fizer isso, eu estou disseminando fake news. E quem estipula se é fake news ou não? O judiciário? Mas eles
que deveriam lutar, né, pela transparência, o judiciário, que a justiça, né, como nós falamos até no último programa, né, que o juiz hoje ele é vítima, investigador, promotor, né, membro do Ministério Público e juiz ao mesmo tempo, mas a justiça é inerte, ela só pode atuar se ela for provocada. E um juiz, ele não pode, de ofício, né? O que quer dizer isso? Ele está aqui, o juiz, e fala assim, opa, estou vendo algo errado ali, eu vou investigar. Não, a nossa Constituição é clara, ele não pode fazer isso. Ele tem que esperar a manifestação do Ministério Público para poder... Ele provoca o judiciário. Só que hoje não. Hoje eles estão fazendo o que querem. E é por isso que nós fomos a Paulista. A ruptura das instituições, o ativismo judicial está demais. Carlos, o judiciário está interferindo tanto no legislativo, está legislando no lugar do nosso Congresso, está barrando o presidente. A minha opinião é que a ruptura já aconteceu. Com certeza. E não partiu do Executivo. Não partiu do Executivo, quando todos esperavam que partisse dele. A ruptura já aconteceu. Não existe mais harmonia, o que prega a Constituição, a harmonia dos poderes, não existe mais. Não existe. E ela partiu justamente daquele órgão, daquela parte, daquele organismo que deveria defender todos os princípios constitucionais. Sim. Eles quebraram todas as regras, como eu já falei, mencionei, se não me engano, foi no outro programa, sobre a mera consulta que virou a Constituição brasileira. Sim. Um instrumento de consulta, não virou mais um instrumento a ser seguido. Entendeu? Não, ela virou um instrumento de consulta. Quando vale para eles, vão lá consulta. Quando não vale para eles, não, mas cada um ali se tornou uma Constituição. Cada um interpreta ao seu bel prazer. Seu bel prazer. É triste ver a situação que chegou no Brasil, tudo por causa de poder. Tudo por causa do poder. Não importa, eles passam por cima de princípios, você vê que eles nunca tiveram princípios, nunca tiveram valores, mas eles passam por cima, entendeu, de princípios e valores de pessoas, porque essas pessoas não concordam com eles, ou não concordam com algo tipo assim, básico. Eu não confio nas urnas eletrônicas. Você é negacionista, tem que ser preso, tem que ser calado. Ou seja, onde já se viu um magistrado do TSE solicitar que uma empresa privada não pague uma determinada pessoa porque essa pessoa produz conteúdo para essa plataforma. Se isso não é ditatorial, gente, desculpa. Se uma determinada pessoa determinar, um juiz determinar, que redes sociais bloqueiem contas, isso não é censura? Não, e outra, determinada pessoa determinou que fosse bloqueada até fora do Brasil. Sim. Contas, como do Alan dos Santos, foi bloqueada fora do território nacional. Isso, gente, se isso não é censura, eu não sei mais o que é. E essa mesma pessoa mandou, um ano passado, ano retrasado, uma revista não publicar, censurou uma reportagem. Certo. Da Cruzoé, se eu não me engano. E foi da Cruzoé? Não sei, se eu não me engano foi. Ele mandou, ele censurou. Ele censurou. Gente, já acabou, não existe mais harmonia entre os poderes. Não, nós estamos vivendo uma ditadura. E que não veio do Executivo. Olha, nunca foi tão verdade que o Rui Barbosa disse na década de 10 ou de 20. Lá no século passado. Sim. A pior ditadura que há é a ditadura do judiciário. Porque contra ela não há a quem recorrer. Exatamente, o Barbosa disse isso. Aí você pega qualquer alegação ou qualquer, eu não sei, me fugiu a mente agora, recurso que você entre, cai onde? No STF. Qualquer um. Qualquer um. O STF manda o Senado abrir uma CPI.
Aí o próprio... Sendo que isso é prerrogativa... Do Legislativo. Do Legislativo. Aham, mas já interferiu. Só aí já interferiu. Mas a prerrogativa legal, enfim. Aí eles mandam um ofício pro STF, determinando que o STF também solicite para o Senado abrir o impeachment de um dos ministros do STF. Aí o STF fala, não, a gente não pode intervir nos poderes. Vem cá, como assim? Quando o STF manda abrir uma CPI, o Senado coloca o rabinho entre as pernas. Se bem que a carta marcada, eu falei no outro programa que tem método e tem método, tem jeito e tem objetivo. Aí quando o STF ele é invocado para se manifestar mesma coisa, do mesmo jeito, pedindo para o próprio STF encaminhar uma solicitação para o Senado abrir um processo de impeachment, não. Aí fazem cara de paisagem. Não, mas a gente não pode intervir nas instituições, a Constituição não permite. Aí essa hora eles olham a Constituição. Aí não. Bando de... deixa eu ficar quietinho. Aí o que eu fico indignado é que aí... Perco a linha. O presidente, vou mandar prender o professor, dentro das suas atribuições constitucionais, encaminha juridicamente, constitucionalmente correto um pedido de impeachment de um membro do STF. Que já vem cometendo arbitrariedades. Várias arbitrariedades. Encaminha para o presidente do Senado. E o presidente do Senado simplesmente abre mão, fala assim, não vou colocar em pauta. Mas, Carlos, depois saiu o motivo. Sim, ele é advogado, tem várias causas lá no STF. Das mineradoras, né? Isso, então, ou causas seja, bilionárias. Povo brasileiro, o presidente, eu não estou concordando não, mas o presidente do Senado Federal, ele é advogado e tem causas lá sendo julgadas no STF. Nós não estamos acusando de nada, nós só estamos apresentando fatos. Uma informação que está lá no portal das pessoas, pode pesquisar lá, faz a pesquisa lá, pega o celular e pesquisa. Só estou alertando as pessoas que não sabem. E olha, que não tem a pretensão nenhuma de jogar o povo contra vocês, em hipótese alguma. Pelo que vocês são bonitinhos, vocês são legadinhos. Estamos informando, muito pelo contrário do que vocês fazem. Nós estamos informando o povo. O povo, sim. Isso aí não é fake news, hein? Ou será que o Ministério da Verdade vai taxar como fake news? Não sei, de repente De repente, né? Vai PCD, né? PCD. Hashtag verdades do STF, né? Gente, é absurdo. Olha, vamos lá, eu vou pedir para colocar o vídeo, né? Que eu separei aí pra gente comentar. A gente já começa a conversar, né, sobre essas coisas, só que vai longe. Então pode colocar, por favor? Até 2 instantes. Olha, Carlos, nós estamos passando por um momento muito triste. Nós não lutamos pela nossa liberdade, cara. Aquilo que eu costumo dizer, aquele que não luta pela sua liberdade hoje, amanhã não pode reclamar da prisão que vai se encontrar. Exatamente. Entendeu? E outra, quando eu digo prisão, não pense só na materialidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre algumas táticas que a esquerda historicamente tem utilizado para desqualificar, marginalizar e silenciar seus adversários políticos. Táticas que hoje são usadas em escala industrial contra uma liderança emergente que está fora do mainstream político, que não segue a agenda de partidos, que não se importa em agradar a mídia, mas que fala diretamente ao cidadão comum. Sim, eu estou falando do Jair Bolsonaro. Em razão da minha formação acadêmica, não é surpresa o fato de que eu já fui um militante radical de extrema esquerda. Nos meus tempos de militância, eu fui condicionado, doutrinado a pensar que qualquer um que discordasse das premissas da minha ideologia radical era necessariamente um fascista ou um elemento de extrema direita, quando na verdade eram apenas pessoas moderadas que discordavam do meu radicalismo. Parece absurdo e é absurdo, mas é assim que age e pensa um esquerdista, demonizando, desqualificando e marginalizando qualquer um que discorde da sua ideologia radical. Rotular é uma tática simples, mas muito poderosa, porque ela encerra o debate de ideias e transforma a disputa política numa grande briga de rua. E na briga de rua, a esquerda tende a levar a melhor, porque ela tem os recursos e a estrutura para bancar um monte de cães de briga. Quando eu era de esquerda, eu encarava Jair Bolsonaro como uma espécie de nazista enrustido,
ignorando o fato de que ele é um dos parlamentares brasileiros mais ligados à defesa do Estado de Israel. É esse o resultado perverso da tática suja de rotulagem da esquerda. O jogo da esquerda é simples, eles vivem nos atacando e nos demonizando, e ao mesmo tempo eles choram, esperneiam e se vitimizam com a enorme ajuda da mídia. Os esquerdistas exigem respeito enquanto nos chamam de fascistas e nos tratam como um câncer a ser extirpado. Mesmo nas universidades, espaços que deveriam privilegiar o debate, é assim que eles reagem diante do contraditório. Mas, na mídia, eles choram copiosamente e reclamam até de piadas. É precisamente esse motivo pelo qual a mídia e a esquerda odeiam tanto Jair Bolsonaro. Ele não joga pelas regras deles. Ele não se deixa pautar pela mídia ou pelos chorões de esquerda. Os esquerdistas exigem respeito ilimitado enquanto profanam imagens religiosas, promovem o ódio e a violência contra aqueles que discordam deles. Jair Bolsonaro não perde um segundo da sua vida tentando agradar essas pessoas, na vã tentativa de deixá-las menos histéricas ou menos cheias de ódio. Ele sabe que isso nunca vai acontecer. É essa a grande lição de David Horowitz, um dos fundadores da nova esquerda nos Estados Unidos, que depois abandonou o esquerdismo e nos trouxe lições essenciais sobre o modus operandi da esquerda. Em A Arte da Guerra Política, David Horowitz ensina que um dos maiores erros dos conservadores e liberais é tratar a disputa política com a esquerda como um debate civilizado entre cavalheiros. Eu não sei se Bolsonaro já leu algum desses caras, mas ele faz isso muito bem. Ele sabe que a disputa com a esquerda não é uma conversa civilizada no Rotary Club, mas é uma briga de rua. Nós podemos não gostar disso, mas nós não podemos ser ingênuos de querer jogar xadrez com quem quer nos destruir. Mais uma vez, nós não estamos lidando com pessoas racionais que estão buscando debates de ideias. Nós estamos lidando com militantes radicais que servem a ideologias totalitárias e genocidas. O que nos resta fazer é bater mais forte. Se você não bater, você vai apanhar. Bater significa lembrar quem eles são e chamá-los pelos nomes. Bater significa dizer que os esquerdistas são militantes radicais, são extremistas que servem a ideologias genocidas, que eles querem impor as suas ideias pela força e pela violência. Historicamente, sempre foi assim. Lembre-se disso, a esquerda que quis assim. Bolsonaro entendeu isso. Ele compreendeu que as pessoas querem e precisam de alguém que lute por elas, sem medo, sem hesitação, sem recuar. Ele pratica a guerra política com méritos, e é por isso que a mídia, os intelectuais e os artistas odeiam tanto Jair Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e divulgue com seus amigos. Sinceramente, sensacional. Por isso que vocês, pelo vídeo, vocês conseguem entender o porquê que os militantes da esquerda tanto atacam o presidente. Porque, na verdade, o presidente está verdadeiramente lutando pelo povo, lutando pelo nosso Brasil. É ou não é? Esse vídeo é bem didático. Ele não tem extremamente. Não tem muito o que falar. É justamente isso. A militância e a forma. Aquilo que eu falei no outro vídeo, eu costumo dizer, cara, há método, há objetivo, há jeito que eles... Toda a maneira como eles fazem essa escala de produção intelectual, em escala de produção de manifestantes, essa escala de produção, toda essa escala de produção é industrial. Você vê que a esquerda, quando vai a uma manifestação, você vê que há padrão. Há uma organização. Há uma organização. Aquelas camisetas, coletes da CUT, sim, do MST, bandeiras do mesmo padrão. Os partidos são muito bem organizados, porque você vê lá as faixas, o espaço do PDT, o espaço do PT, do PSOL. Até o PSDB entrou nessa, teve esses dias aí a manifestação lá, que até brigaram, apanharam lá do pessoal da área mais radical, acho do PSTU, se eu não me engano, do PCO. Do PCO, né? PCO, isso, ou seja, eles acabaram ali se desentendendo entre eles mesmos. Entre eles Porque, mesmos. pra quem não sabe, a social-democracia é um viés político de esquerda. Não vem com esse papinho, dizer que ela é oposição, mentira, não é. Não é. A teoria das tesouras bem implantada. Foi muito bom você citar isso aí, que outro dia
lá no serviço, eu conversando com um parceiro, né? Que inclusive, a gente conversou, ele falou assim, eu tenho uma prima que é vereadora. Eu falei assim, vereadora? Aonde? Ali em Santos. Eu falei assim, bom, não deve ser a Thelma. Eu perguntei, quem é? Já sabendo a resposta. Ele falou assim, eu sou primo da Débora Camilo. Aí, entendi. Conheço. Eu conheço, sim, essa vereadora esquerdista. Aí eu conversando com ele falou assim, não, mas o PSDB é de direita. Eu falei assim, não, querido, existe a teoria das tesouras. Aí eu expliquei para ele. Faz sentido. Porque o PSDB é um partido de esquerda. Vocês podem ter certeza, vocês veem pelas pautas que eles seguem. Eles praticamente detonaram com a polícia militar do estado de São Paulo. Não só com a polícia, com a função pública, quase no sentido geral. Exatamente. A gente vê o professor do estado de São Paulo tão desvalorizado. A gente vê aí, como falei já, o professor ele é totalmente desvalorizado, recebe a categoria, já começa numa categoria totalmente categoria A, F, estabilizado, concursado. Aí depois vem para os contratados, categoria O, o professor, o categoria V, enfim, que é o antigo substituto. A gente vê que o estado todo ele foi deteriorado, ele foi feito, desmoronou o estado todinho, a desvalorização de pilares da sociedade, Sim. pilares da sociedade, e depois você fatia o estado, entendeu? Você acaba fatiando o estado. Enfim, é lamentável, é triste ver muitas pessoas ainda acham que esse dia eu falei, entrando numa dinâmica de um debate justamente sobre isso. Aí eu falei, eu estudo sobre a social-democracia há uns 2, 3 anos e meio. Entendeu? Eu não sou mais especialista, também porque eu não gosto de debater esse negócio de partido, porque cada um tem a... Aí a pessoa, não sei o quê. Ele, não, porque a social-democracia, ela sempre lutou, foi anti-PT. Eu falei, não cai nessa. Eu falei, aí tá o perigo. Justamente, e a pessoa se diz liberal, mas com esse estigma, eu falei assim, negativo. Eu falei, a social-democracia, ela é um socialismo com um verniz mais bonitinho, com uma aparência um pouco mais democrática, mas na verdade, no fundo, o que eles defendem é a implantação do socialismo. A diferença é que eles não são socialistas radicais. Eles não querem implantar o socialismo através de uma revolução, não, é um pouco, é gradual a tomada de poder para eles. Nós estamos vendo no estado de São Paulo, a China está vindo aí, o governador diz nada contra, aqui cada um defende, eu não estou falando contra ninguém, mas o estado de São Paulo abriu um comitê, um escritório, uma agência lá na Xangai, se eu não me engano foi em Xangai, foi lá na China. Mas foi lá na China. Foi lá na China, ou seja, é um absurdo. A gente vê o Doriana, defensor, né? Ele é o garoto propaganda da China, né? É um absurdo o que eles estão fazendo. Então, você vê o ano passado na pandemia, né? Essa pandemia que o ano passado fechou tudo. Você pode perceber que os estados onde os governadores são petistas, agiram no mesmo viés que os governadores PSDBistas. Sim. Da mesma forma. E tanto que foram 14, né, governadores que assinaram o manifesto contra o presidente. Você vai ver os partidos políticos, são todos, popularmente falando, farinha do mesmo saco. Mas pegando o partido, não existe um partido político de direita, não existe um partido político no Brasil conservador. Não. Hoje não o que mais está se alinhando, porque mudou o seu estatuto... O PDT, né? O PTB. PTB, desculpa. PTB. O PTB. O PTB, ele mudou estatutos e tudo mais. Isso. Né? Hoje ele é o que mais está se alinhando. O mais está se alinhando. Não fala assim, nós temos um partido. Naturalmente, embrionário, não existe nenhum partido. Nasceu ali, sabe, daquele espírito conservador. Não vou nem falar por sinal, o conservadorismo é um movimento que mais cresce. Apesar que não é eu não falo que cresce no Brasil. Carlos. O Brasil 85% do Brasil é conservador. O Brasil é um país conservador. Até os esquerdistas que nós temos, na sua maioria,
Se você parar para sentar e explicar para eles o que é a essência do conservadorismo, ele vai falar assim, pô, então eu sou conservador. O cara que tem com a mente aberta e aceita ouvir, sim, e tá naquela situação, tipo assim, não, eu vou absorver, eu vou tentar entender o que ele tá falando, ele vai chegar a essa conclusão. Mas aquele cara que tá assim, não, senta por aqui, sai por aqui, exatamente. Não adianta, porque eu estava entrando numa linha de discussão um tempo atrás com uma determinada pessoa, e aí aí falando sobre visão de política, de mundo, tal, aí ele falando sobre isso, aí estavam sobre a precarização dos meios de trabalho hoje em dia, dos dias de hoje. Aí eles continuam falando, aí do nada, isso pela rede social. Aí eu falei, você como estudante, professor das áreas de humanas, sociólogo e blá blá blá, o que você tem a falar sobre a precarização do meio de trabalho hoje em dia e sobre como que ele falou? Sobre a visão desses trabalhadores que trabalham hoje em dia com Uber, com entrega de alimentação, o iFood da vida e tudo mais, no meio da visão marxista. Eu falei bem assim, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Eu falei bem assim, mas Marx já previu isso? Eu falei bem assim, não necessariamente. Aí eu falei bem assim, mas ele já falou sim, lá no manifesto, que a precarização ia chegar, e hoje nós estamos vendo hoje em dia o cara trabalhando de Uber, tendo que trabalhar, não tendo emprego, ele tem que trabalhar de Uber. Eu olhei para ele, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Aí eu falei assim, não, tem sim, porque a precarização, hoje em dia o cara tem que trabalhar, ele não tem registro na carteira. Carlos, ele fez uma salada de fruta tão grande que ele mesmo se confundiu. E aí eu falei bem assim, não, cara, calma, respira. Mas o professor Olavo de Carvalho, ele fala isso. Paralaxe cognitiva? Quer acabar com o esquerdista? Deixa ele falar bastante. Deixa ele falar. Que ele mesmo vai se atrapalhar na sua conversa. Aí ele começou a falar, ele emendou um pouquinho sobre a revolução industrial, Marx, aí ele trouxe o Capital, trouxe o Manifesto, toda assim, na conversa, eu não comecei a entender nada. Eu sei, eu tinha... Aí eu comecei, você não está entendendo uma coisa que eu tô falando. Eu tentando entender para ele sobre a visão hoje em dia, da visão do mercado de trabalho, sobre a evolução, que até há pouco tempo atrás as mulheres não tinham espaço no mercado de trabalho, hoje em dia as mulheres têm, e as mulheres estão competindo de igual, até mesmo em melhores condições de capacidade do que os homens, em muitos setores. Exatamente. E aí ele começou a misturar, falando de Marx, ou seja, esse tipo de pessoa... Ele não está aberto a entender. Não. Porque acho que depois eu até parei e pensei, na intenção dele de querer mostrar que ele tinha uma razão no qual ninguém tinha razão, nem eu, nem ele. Nós estávamos simplesmente mostrando ponto de vista sobre a nossa realidade. Sim. Aí no final da conversa, eu falei assim para ele, olha, é injusto hoje, no século XXI, nos meios de produção que nós temos hoje, nós avaliarmos as condições do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. É injusto. Você quer colocar hoje a precarização do mercado de trabalho do século XIX? No século XXI? No século XXI. Ele quis comparar o marxismo, o chão de fábrica, com o Uber, o trabalhador dos aplicativos hoje em dia, que não tinham os direitos, por isso que eles precisam lutar pela revolução, pela tomada de poder. Aí ele fez uma salada de fruta tão grande. Outro dia... Ele quis, inclusive, ele falou isso, eu achei um absurdo. Ele, hoje em dia, o que você acha? Os trabalhadores dos aplicativos são os looping proletariados Eu falei, gente, que viagem, velho. Os looping proletariados, na visão de Marx, eram como posso dizer? Os desocupados, os batedores de carteira, naquela época. Eu falei, não tem nada a ver. O trabalhador hoje em dia, de um aplicativo, ele não pode ser comparado com o looping proletariado da visão marxista, porque o looping proletariado da visão marxista era aquele cara que eu acabei de falar.
Eu não vou colocar o meu amigo, o meu vizinho, o meu irmão, que é trabalhador, que acorda às 5, 6 horas da manhã para pegar o carro dele para trabalhar de Uber, ou pegar a moto dele para pegar o iFood, comparar ele com um batedor de carteira, trazendo assim, vai, com um desocupado. Ou seja, essa comparação não se faz. Claro não que se não. faz, por quê? Porque você comparar não vou falar bandido, vai. Você comparar um desocupado com um trabalhador que está indo usar o seu sustento, ele misturou tudo, Carlos. E sendo que os uberistas são trabalhadores. Então, eu peguei Uber com pessoas que são engenheiros, sim, que foram mandados embora, e eu tô aqui até conseguir uma coisa melhor. Eu vou comparar esse cara com um batedor de carteira? Não, ou seja, mas ele quis colocar isso, ele fez tanta mistura que eu acho que ele não entendeu o que ele estava falando, que ele comparando, eu falei assim, foi onde eu falei assim, eu não tenho mais que parar, eu não vou comparar um trabalhador hoje em dia, que por mais dificuldade nós estejamos passando devido a essa pandemia toda, que está procurando seu sustento, com um lupo em proletariado na visão marxista. Eu me recuso. Aí ele porque conversar, aí entra aquela conversa, Bolsonaro, não é Bolsonaro. Não, aí já logo ataca, mas a tática não é questão de Bolsonaro, a questão é de você ter uma visão diferente da minha, uma visão progressista da sociedade, e eu ter uma visão mais conservadora. Sim. Não é a questão de você ser, você é Bolsonaro, você... Não, a questão é de você ter visões diferentes. Outro dia entrei num debate com um vice-presidente, né, assim, do sindicato da Estiva, sobre... Ele fez uma postagem, ele me mandou a postagem, né, ele colocou contra a privatização, que a privatização do porto vai trazer o desemprego. Eu falei assim, calma aí. Nossa. Nós temos um porto que é o maior da América Latina. Entretanto, na sua extensão, a maior parte do porto não é utilizada. Tá parado, né? Tá parado. Nada mais justo do que privatizar, trazendo empresas geradoras de emprego. Mas aí nós vamos... Mas, na verdade, o que ele estava reclamando é que por quê? Eu tenho uma empresa portuária. Eu tenho a prerrogativa de contratar o trabalhador avulso, mas contratá-lo para ele ser meu funcionário. Sim. Certo? Que agora tem a lei que dá essa prerrogativa para o terminal portuário. Mas o avulso, ele não quer perder essa liberdade. Hoje eu não quero trabalhar, eu não vou. Você, registrado, existem regras. Sim, você está de folga, está de folga. Vai trabalhar, vai trabalhar. Mas eles querem, aonde eu arrumo, não é confusão. Aí já logo atrás, você é bolsominion. Não, eu não sou bolsominion. Eu tenho uma visão diferente da sua. Eu penso assim, nós estamos no século XXI, não podemos ter um porto com regras do século XIX. Não. Com normas, com técnicas, com procedimentos do século XIX. Gente, é absurdo. Nosso porto tem a nossa categoria tem 112 anos. Cara, eu não vou colocar o estatuto de 110 anos atrás. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. As coisas mudaram. Hoje, você, para viver, tem que se capacitar. Aí eles reclamam que a empresa dá prioridade, mas a empresa portuária dá prioridade para quem tem curso. Mas é lógico. O cara se preocupou em se capacitar, ele tem que ter. Mas é aquela visão de Estado, sabe? Não, o Estado tem que me bancar. Eu não posso. O Estado precisa administrar o porto. O Estado não pode conceder esse espaço para a iniciativa privada. Pergunta civil. Ai, meu Deus, essa visão deturpada da realidade. Deturpada da realidade. Olha, para tu ter uma noção, é tão importante esse assunto que a minha prima mora no interior de São Paulo, ela trabalha numa empresa de logística, eu fiquei sabendo essa semana que a empresa dela lá no interior já vai abrir uma filial aqui em Santos e perguntou para ela... a privatização. A privatização já vai abrir, porque já estão expandindo a exportação deles. Agora, eu não sei como que funciona esse... Enfim... Estão expandindo o mercado deles e eles vão precisar de uma filial aqui. Eles estão no interior de São Paulo, a 500 e poucos quilômetros daqui, 400 e poucos quilômetros daqui. Isso vai fazer o que para Santos?
Mais emprego. A minha prima vai... Olha, patrão, a minha prima, talvez ela saia de lá e venha trabalhar em Santos. Certo. Ou seja, a vaga dela vai ficar aberta lá. Eles vão ter que contratar uma pessoa para suprir a vaga dela. A empresa vindo para Santos, eles vão ter que contratar funcionários. Sim. Entendeu? Ou seja, vai gerar emprego, vai gerar o comércio, vai fomentar a economia. E o que nós estamos precisando. Estamos precisando. Então, ou seja, isso ou uma empresa só, cara. E tem várias. Tem várias. Tem gente que já está de olho no porto, está querendo investir milhões aqui no porto, porque já vai abrir o mercado, já vai destravar essa máquina da burocracia que está. O ministro aí da infraestrutura... o futuro governador do estado de São Paulo. Entendeu? Sim, vai. Tarcísio. Então, e se vier, realmente há uma possibilidade de ganhar, sim, exatamente. No primeiro turno disparado. Uhum. Então, Carlos, olha para você ver a projeção que tem de crescimento a nossa área aqui, a nossa região. Por quê? Pelos investimentos. Ninguém vai investir no porto sabendo que tem um porto travado, tem um porto, sabe, burocrático, tem um porto que você não pode fazer isso porque a justiça cai em cima. Não, a partir do momento que você abre, você tira essas travas de crescimento, vem recurso, vem investimento, vem infraestrutura, melhora tudo. Melhora tudo, porque gera emprego, as empresas portuárias vão gerar emprego, as empresas de logística vão gerar emprego, o comércio vai fomentar o comércio. Tem um trem que já sai no centro-oeste do Brasil, já vem direto pro porto, não tem? Já tá para, vai sair. Vai sair, né? Até o Tarcísio, eu estava vendo a live da semana retrasada, o Tarcísio convidou o presidente, quando a primeira viagem dura 4 dias. Caramba. E nós eu estou convidando o senhor para vir nessa primeira viagem ligando o norte do país até o Porto de Santos. Virão na linha de trem, os vagões estão sendo projetados para 2 containers, um em cima do outro, como na Europa, como é até nos Estados Unidos. Isso aí vai gerar, o nosso porto vai gerar muito emprego. E essa mentalidade retrógrada desses sindicalistas antigos, né, de que a gente tem que viver da mesma forma que vivia há 110 anos. É lamentável, mas é aquela visão, eles aprisionaram o pensamento deles, eles querem a tecnologia para o convívio, o conforto deles, mas eles não querem essa mesma tecnologia no trabalho. Sim. Porque no trabalho, eu já ouvi um absurdo um tempo atrás, mas onde já se viu computador, o computador antigamente, uma pessoa que trabalhava na Cozipa, não sei o quê, o computador, tinha um computador lá, mas tinha 10 funcionários dentro da sala. Hoje em dia não precisa de 10 funcionários, só de 2 funcionários já tá bom. Isso é um absurdo. Não, isso aí é evolução. É evolução, Isso é evolução. Não, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Pra que faz o quê? Você quer trabalhar? Se capacita. Você se capacitando, você vai gerenciar este computador. Você vai estar ali à frente do computador. Essa dinâmica de novos, fecha esse mercado de trabalho, mas abre-se outros pontos de trabalho. Há 20 anos atrás não existia técnico de computação, talvez existisse, mas não como não exista hoje. Há 30, 40 anos atrás talvez não existisse TIs. Ou talvez existisse, mas talvez menor. Não era da forma que é hoje. Hoje em dia o mercado brasileiro de profissional está em falta de TI. Está em falta. Exatamente. Está em falta. Lá no serviço a gente sabe como que eles estão pegando TIs assim. O menino chegou atendente há um tempo atrás lá, ele já subiu porque o TI já arrumou arrumou um outro serviço melhor. Sim. Aí tinha um menino lá que tinha uns técnicos, uns TIs, que eles trabalham em casa prestando serviço para 4, 5 empresas ao mesmo tempo. Esse menino trabalhava com a gente lá, ele saiu do departamento onde nós estávamos, foi trabalhar em casa, justamente isso, ele presta serviço remotamente. O menino era atendente lá, já tinha feito um curso de TI, assim, fez um curso lá de um ano e meio, pelo que ele falou, nem isso. E já, não tinha TI, pegaram ele, vem cá, ele sabe, ele moleque manja também. Então já quer subir o lugar dele? É uma categoria nova. Uma categoria nova, que não existia. Antigamente existia assessorista, antigamente tinha a função do datilógrafo lá. Hoje em dia não tem mais. Eu vou contratar um datilógrafo para quê hoje? Um assessorista, não precisa mais. Não vai ter mais. Ou seja, mas criaram-se outros mercados de trabalho. Mas é o progresso. É o progresso. Então, a pessoa precisa Você tem que se adaptar ao progresso. Você tem que crescer. A tecnologia hoje em dia, Carlos, é um mercado, em expansão. E no nosso país é um mercado que está em falta. Exato. Entendeu? Está em falta. Todo mundo hoje em dia no Brasil é uma cultura, né, vamos dizer assim, no qual as pessoas precisam ter um curso superior.
para se sentir bem. E, na verdade, fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, uma das profissões que mais valoriza é o técnico. Não, no Brasil não tem... Se eu falar em Estados Unidos, outro debate que a gente sempre... A gente acaba no serviço... Não é debate... O debate é bom. Sim, o debate porque é bom. Através do debate você acaba informando a pessoa. Sendo informado também. E sendo informado também. Por quê? O rapaz fala assim, vocês, bolsonaristas, são a favor de que se diminua os direitos do trabalho. Aí eu falei assim, calma aí, presta atenção. Vocês são contra a CLT? Não. Eu falei assim, não sou contra a CLT, mas raciocina comigo. Eu perguntei assim pra ele, vem cá, meu amigo, se você tivesse a oportunidade hoje de ir trabalhar nos Estados Unidos, você iria? Dele, mas lógico que eu iria. Eu falei assim, mas você sabia que lá não tem tantos direitos como aqui? Eu falei assim, eu tenho um amigo meu que ele mora lá e ele só tirou férias o primeiro ano. Sabe por quê? Porque a empresa só paga o funcionário 7 dias. Ele pode tirar até um mês de férias, só que não é como aqui, que você recebe 1/3 do salário. Não, ela paga o teu dia 7 dias. Após isso, é por sua conta. Você tem a garantia de voltar para o serviço. Só que os restantes, os outros 21 dias que seja, é por sua conta. Não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Você não tem... lá não tem SUS, lá é tudo pago, a saúde é paga, é tudo privado, você tem que pagar. E mesmo assim você iria. Mas lá ganha-se mais. Ganha-se mais porque o patrão tem menos encargos. Aí eu falo assim, quanto é que você ganha? Né? Aí ele falou assim, eu ganho X. Eu falo assim, no mínimo. Paga 2x. O patrão, só para ti, são 2x. Mas tem a sua capacitação. Ele tem que contratar alguém, porque está na lei, para te capacitar. Tem o seu uniforme. Ele tem que comprar um uniforme. Aí eu fui falando para ele, falou, caramba. Eu falei assim, tem uma conhecida minha, que ela era funcionária de uma academia, e ela fez o curso para CrossFit e abriu a academia dela. Mas aí ela contratou funcionários. Aí ela falou assim, agora eu entendo. Por quê? Porque agora ela vê que ela gasta mais com funcionário, ela tem várias regras a cumprir. Aí hoje ela fala assim, caramba, agora eu penso como você. Muitas vezes o próprio patrão ele gasta mais para manter o funcionário do que para pagar o salário do funcionário. Sabe se não invertesse essa lógica? Vamos supor, uma pessoa ganha R$2.000 por mês. O patrão paga R$2.000 para o funcionário, mais R$2.000 de imposto, isso, aquilo. Poxa vida, sabe que o Estado não poderia diminuir esses R$2.000? Entendeu? R$1.000 só de imposto, e esses outros R$1.000 não poderia reverter pro funcionário. Ou contratar outro? Eu acho assim, reverter pro funcionário, pagar mais para ele. Sim. Nós vamos... É um dos planos... Lógica, você paga R$2.000 pro funcionário, mais R$2.000 em cargos e tributos e tudo mais. Poxa vida, diminui-se a carga tributária em relação à atividade, à profissão, não sei o nome agora como se diz. Pega esses R$1.000 que vai sobrar aqui, passa para o funcionário, esse R$1.000 divide por 2, pega para esse R$1.000 para dois funcionários, ou então, sei lá, entendeu? Um dos projetos... R$1.000, paga R$300 para um, R$300 para outro, você deu 600, de 10 funcionários você consegue pagar mais um outro funcionário. Um dos projetos do Paulo Guedes, né, é esse, do quê? A empresa fazer vamos dizer, uma CLT com regras mistas. Tem a CLT tradicional e tem essa verde e amarela, carteira verde e amarela, que era aquele. Quem quiser aderir, tem os regramentos. Por exemplo, você vai ser menos impostos, porém você vai ter que pagar mais funcionários. Ou você vai ter que contratar mais pessoas. Quem quiser continuar nessa tradicional, continua. Quem quiser aderir ao plano verde e amarelo, beleza. Verde e amarelo, adere ao plano verde e amarelo. Só que, vocês bolsomínios, eu não sou bolsomínio. Você prefere, o presidente só fala assim, menos direito e mais emprego. Mas é lógico. Eu sou a favor de ter menos direito e mais emprego. Qual foi o direito que foi retirado?
Nenhum. Meu professor de Direito do Trabalho, ele falou assim, não foi retirado. Os direitos e garantias constitucionais do trabalhador não foi retirado nenhum. Estava em debate com aquele menino também, aquele outro menino que eu conhecido. Ele falou, porque está tirando os direitos dos trabalhadores. Eu falei para ele, qual direito? Qual? Ah, não, está tirando os direitos. Fulano, qual direito? Não, mas está tirando os direitos. Eu falei, pessoal, vou perguntar pela terceira vez. Não, no grupo que a gente faz parte. Qual foi o direito de se aposentar com 100 anos? Ou seja, porque não tem argumento. Não. Existe narrativas. Exato. Você cria narrativas. Se essa narrativa é verdadeira ou não, quem vai determinar isso vai ser o Ministério da Verdade. Eu vou pedir para... A gente está quase chegando ao fim, passa muito rápido. Para colocar o vídeo do... Ciro. Coloca aí, por favor. Ai. Atenção! O Ministério do Pensa Brasil adverte. Este vídeo contém ironia. Pensa Brasil ensina como enganar a população. Professor de hoje, Ciro Gomes. Queridos alunos, a aula de hoje é sobre politicagem. E ninguém melhor do que Ciro Gomes para ensinar como enganar a população e dar o golpe antes das eleições. Siga os 5 passos de Ciro e saiba como fazer. Passo 1. Mude seu viés esquerdista e se coloque como centrão ou centro-esquerda. Se descrevo o meu projeto como de centro-esquerda e não como esquerda, é porque sei que a transformação necessária e possível ocorre passo a passo, longe de fantasias revolucionárias. Passo 2. Critique a economia e todos os presidentes que vieram antes. Quero um regime diferente do atual, cujo modelo econômico se repete há décadas. Não importa quem esteja governando. Se repete porque, salvo pequenas diferenças, eles governam da mesma forma e para os mesmos. O que fazem é proteger a riqueza dos ricos, distribuir pequenas porções para a classe média e migalhas para os pobres. Passo 3. Pegue o maior símbolo da fé cristã e o maior símbolo da lei nacional, use os dois em um mesmo vídeo. Mas estes livros não são conflitantes. Ao contrário, nossas leis não permitem favorecer uma religião sobre as outras, nem os brasileiros que têm fé sobre os que não têm. Com isso, você já terá feito um importante trabalho. Mas se ainda não tiver enganado pessoas suficientes, lembre-se de que a melhor defesa é o ataque. Então, no passo 4, se coloque como a melhor opção entre Lula e Bolsonaro. O que eu critico Lula não é pelas coisas boas que ele fez, é pelo que ele diz que fez e não fez. É pelo que ele fez de errado e tentou esconder. O que eu critico e condeno em Bolsonaro é tudo o que ele representa. As mentiras e traições que cometeu e vem cometendo contra o povo brasileiro. A maldade e a destruição entranhadas em sua alma. O atraso, trevas e a tragédia que representa. Nem Lula, nem Bolsonaro. Quinto e último passo para enganar os brasileiros. Oculte o fato de sua família, de politiqueiros, serem contra a moral e os bons costumes. O senador Cid Gomes, por exemplo, tentou atropelar policiais militares com uma retroescavadeira. Ivo Gomes também não fica atrás. O prefeito de Sobral se colocou totalmente a favor do ensino da ideologia de gênero nas escolas e chegou a implantar faixas de pedestre LGBT. Queridos alunos do Pensa Brasil, chegamos ao fim da aula de hoje. Para mais aulas como esta, se inscreva em nosso canal. Começar comentando este vídeo. O que a mídia não fala, a gente te mostra. Eu vou começa comentando você. Vou começar pelo final. O final já diz tudo. Sim. Entendeu? Ali a família toda inserida nesse sistema político, a minha opinião, podre, que se tornou,
e depois vem toda a hipocrisia. Toda aquela hipocrisia. Olha, nem lá, nem cá, eu sou a terceira via. Entendeu? Essa terceira via que não emplaca nunca. Não emplaca e nem vai emplacar. Nem a primeira, nem a segunda via com o ex-presidiário comandando não vai emplacar. O que acontece? Você vê que há métodos, de novo, cara, quando a gente para analisar essa hipocrisia que acontece, a gente vê que há métodos, há jeito e há objetivo. O objetivo deles é o poder. Sim. Essa mídia podre, a grande parte da mídia podre, que é método, tem jeito. Estão atacando o Sérgio Camargo agora de uma maneira covarde, o presidente da Fundação Palmares. Sim. Enfim, covarde. Eles veio minando, tentando minar o governo. Foi o ministro Desde o começo. Desde o começo. Foi o ministro da Educação, depois foi o ministro do Meio Ambiente, aí depois vem o da Política Exterior lá, o Ernesto... esqueci o Ernesto Araújo? Acho que isso mesmo. O Ernesto, enfim, eles vão atacando ali para tentar destruir. Ou seja, há métodos. E é a mesma coisa. Esse discurso todo do Ciro. Eu não sou de esquerda, eu sou centro-esquerda. Centro-esquerda. Você olha, a política não é... a gente não acredita na utopia. Ou seja, a gente vê que... Para analisar quem foi que os patrocinadores da campanha dele 2018. 2018. A gente para analisar, a gente vê, começando de trás para frente, a gente vê que a família toda está inserida naquele contexto. Você pega, a hipocrisia dele é tão grande que nas manifestações pelo impeachment da presidenta essa outra que saiu aí, houve manifestação na próxima residência dele e esse mesmo cara que se diz defensor da democracia desceu e agrediu as pessoas lá. Seja verbalmente e fisicamente. É só ele ser contrariado ao vivo, que ele já muda esse discurso, ele mostra mesmo quem ele é. Ou seja, e tem vídeos no YouTube lá que mostra ele batendo nos... Vai embora! Xingando a mulher. Exato. Xingando a mulher, ou seja, é esse tipo o coronelismo lá do... lá século XVIII, XVII, XIX, XX, enfim. Há bons livros sobre isso, eu poderia debater sobre o coronelismo, inchado, eu adoro. Enfim... Mas é o exemplo claro, é pessoas que a família já se enraizaram no poder. Tem um vídeo do Weintraub que ele fala sobre esse mecanismo de controle de poder. Muito bacana, ele vê que ele mostra como que o mecanismo trabalha para que essa geração que está vindo já seja a geração que vai comandar essa outra geração que já está condicionada a ser subordinada a essa. Você vê a família Covas. Então, a Covas, a gente vê a família Sarney. Tu vê que o Mário Covas, aí o filho dele não emplacou, aí o neto veio, e agora o filho do falecido já está ocupando como estagiário no governo do Dória. E você já vê que há aprendendo. Há método. Você viu quando, lamentavelmente, o Covas, o menino pegou lá essa doença toda, que realmente a gente se solidariza com a família. Mas você vê que a mídia toda ficou ali, fez até uma reportagem sobre a importância do filho dele naqueles momentos. Ou seja, é algo que já preparando aqui e depois, em Santos. Depois vende. Depois isso vende, politicamente falando. Qual é o nome dele? O primeiro Paulo Barbosa. Aí veio o Paulo Alexandre, que já está preparando o filho. E é desastre atrás de desastre, e o povo... Agora com essa nova visão hoje em dia, eles começam a trabalhar de uma maneira diferente. Mas, Carlos, a gente vê que, voltando a gente vê que como o Weintraub falou perfeitamente na aula dele. Ou seja, eles criam o sistema de poder, ele cria geração de... Não é de líderes, vamos supor assim, de caciques políticos, não, de dominadores, e essa outra casta, vamos dizer assim, eles já são condicionados a obedecer essa aqui. Exato. A gente vê famílias de famílias, família do Gomes, Sarney, a família... Enfim, tem tantas outras famílias aí, agora eu nem vou... Que foi lá da Bahia, qual é o nome dele, que faleceu? Então o neto dele é o prefeito, não é lá da... agora fugiu. Fugiu, eu sei que é prefeito lá da... Isso. Eu sei, é o... daqui a pouco eu vou lembrar. Daqui a pouco a gente lembra. Ou seja, e isso daí é verdade, ou seja, e a hipocrisia. Todas essas pessoas que se dizem hoje em dia, olha, você vê que o Ciro tem um irmão que é prefeito, um irmão que é governador,
que é senador, que já foi governador, enfim, é aquela patota toda que eles dominam. A própria família Calheiros. Família Calheiros, também, o Renan, o filho dele. Collor. Collor, a família Collor, não é? Não. Não, Collor acho que... Não, Collor não, é a família... Ai, caramba. Enfim, essa turma, são vários agora. Essa turma toda aí. Ou seja, eles criam um mecanismo de poder e esse poder acaba controlando. E eles vão criando geração em geração, que essa geração ainda vai acumulando. E são, a grande maioria, muitos deles usam o cinismo, usam a hipocrisia. O Ciro. A grande Aí sabe o que eu vou falar? 5 exemplos, que poderia citar muito mais. Mas começando de trás para frente, você vê que a família toda está investida de poder. Sabe o que e domínio. E por que vocês não citam? Eu vou falar. Por que vocês não citam a família Bolsonaro? Por que nós não citamos? Porque até agora... Só existe uma geração. Uma geração. Só uma. Tem os filhos. Tá certo que é o pai, mas são tudo da mesma... São tudo da mesma geração, estão tudo junto. E assim... todos esses que nós citamos, família Calheiros, a família Gomes, Sarney, todos esses, a gente vê que não são narrativas, existem fatos. Até lá dentro do Olimpo. Mas esses fatos passaram pelo Ministério da Verdade? Então, tá lá no Ministério, né? Esses fatos que tá lá no Ministério da Verdade, no Olimpo, esses fatos estão lá no Olimpo, né? E que de corrupção. Só que a família, como nós já falamos várias vezes neste programa, em outros programas, o dia que provar algo, não narrativas. Não narrativa. Algo de fato de verdade. Algo de fato de verdade contra a família Bolsonaro, nós vamos automaticamente inseri-los. Não vale nessa turma que é aberto, não vale... Enfim, mas ele comprou uma mansão. Ele comprou uma mansão de 6 milhões, mas ninguém fala... 6 milhões porque ele vendeu os bens que ele tinha. Os bens que ele tinha, a franquia, e deu de entrada e tá parcelando, e parcelou. Isso, mas aí já serve de narrativa, cria narrativa de novo. Mas a fábrica de chocolate... Você lembra quando ele comprou, o que nós comentamos? Eu falei. Tu lembra que nós comentamos? Não foi nada ilícito, mas não era a hora porque vai criar essa narrativa que vai desgastar. Eu falei, não tenho problema nenhum dizer que eu não tenho uma menor simpatia. Nós achamos errado ele comprar. Eu não tenho a menor simpatia pelo Flávio, de todos os filhos, eu não nego, não, entendeu? Mas no momento ele é o cara que eu defendo, se não defendo, se cometeu alguma coisa ilícita, errada, eu não vou, não vou perder meu tempo para falar Flávio livre, não vou. Não mesmo. Mas em cima dessas narrativas, que estão criando sobre ele, eu não vou questionar, porque, são narrativas, não tem nada de fato e verdade comprovado. Não. Aí eu vou falar do cheque, vamos falar da rachadinha, vamos falar disso, vamos falar daquilo, enfim. Aí é uma discussão que dá pra gente. Bom, como sempre, uma hora passa muito rápido, vamos voando. Ficar um pouquinho, né? Bom, semana que vem tem mais. Meu amigo, faça suas considerações finais. Cara, depois de um dia de histórico como esse, sim, eu acho que é importante, como eu falei para minha filha e para meus filhos, eles participaram de um momento histórico. Exatamente. Entendeu? Eu acho que daqui a 20 anos a minha filha, que hoje tem 13, vai olhar para lá. Falei para ela, hoje você pode até falar, poxa vida, pai, mas ela tá gostando, ficou empolgada para ir. Mas assim, daqui a 20 anos ela vai olhar para ela, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia, porque vai ser um dia marcante. 7 de setembro, não é um dia qualquer. Não é um dia 5 de janeiro, 30 de junho, não. É um dia 7 de setembro. Dia da independência do E uma vez, país. há 3 anos atrás, uma manifestação que teve aqui na Praça da Independência em Santos, eu falei, tenho gravado isso, quantas vezes for necessário, nós viremos para as ruas para manifestar o nosso apoio. E eu vou ratificar isso, eu vou reforçar isso. Não é o nosso apoio a A ou B, é o nosso apoio à nossa liberdade. E a nossa nação. Nossa nação, sim. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Que Deus abençoe você. Semana que vem nós estamos aí firmes e fortes, né? Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Programa Vire à Direita, e divulgue, faça-nos crescer, nos ajuda a crescer aí. Porque a gente quer levar essa informação, a verdadeira informação, para todos que se preocupam em aprender. Que Deus abençoe você. Até semana que vem.